Fala galera, Matheus Assis aqui na área, eu sou investidor no mercado mais volátil do planeta e hoje a gente está aqui, cara, na nossa primeira live aí oficial do canal do YouTube. A gente começou a live lá no Instagram, a galera tá vindo de lá para cá e hoje vai marcar o início aí, cara, das nossas primeiras aulas do meu método, o Absoluto Zero, que visa ensinar, cara, as pessoas que querem começar no mercado de criptomoedas. E é um método completo, galera, que vai te ensinar ali mesmo do básico até você ser autônomo e tomar suas próprias decisões dentro do mercado. É, então eu vou passar aqui, cara, para os slides que a gente separou, que a gente fez. Eu vou estar passando aqui a tela aqui do meu PC para vocês. É, Lembrando que lembrando que é a nossa primeira live aqui, então ainda tô um pouco aqui tentando operar aqui tudo tudo simultaneamente. A gente ainda estava ao vivo lá no Instagram, a gente ainda tá aqui no Instagram. Vou mandar um alô pro pessoal que ainda tá lá. Galera, se vocês estão entrando agora aí na live, tem um link lá na bio. Essa live ela tá acontecendo lá no YouTube e lá fica melhor de vocês assistirem essa live porque lá vai ter os slides, né? A respeito do material, do método, e vai ter tudo disponibilizado lá, cara. Então aqui no Instagram vocês vão ver só essa imagem aqui, mas lá no YouTube vocês vão ter acesso ao material completo. E lembrando que a live também depois vai ficar gravada aí para quem quiser assistir, para quem quiser compartilhar, para quem quiser rever a live. Então eu vou passar aqui, cara, para minha tela. Top. Se vocês puderem dar um feedback aí no chat, dizer se o áudio e o vídeo estão bons, se vocês estão conseguindo ouvir. Deixa um feedback aí no chat. Daqui a pouco a gente vai estar abrindo também para algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, eu sei que pode ser um material que de repente, por vocês estarem conhecendo esse mercado agora, possa surgir muitas dúvidas. Então eu vou deixar aí o chat livre para vocês poderem estar perguntando e a gente, no fim da live ali, vai separar alguns minutos para poder estar respondendo as dúvidas e as questões de vocês, beleza? Eu vou encerrar a live aqui agora no Instagram. Eu vou passar aqui pro YouTube. Valeu, galera do Insta. É, então, show. Então, beleza, galera. Vamos lá, pra gente dar início aí, cara, ao Absoluto Zero, eu vou explicar aqui. Tiveram algumas pessoas que me acompanham lá na rede vizinha, lá no Instagram, e a gente começou uma sequência de lives por lá. Eram lives introdutórias para falar sobre o Absoluto Zero, para explicar um pouco da parte conceitual aí desse método que a gente desenvolveu para estar ensinando pessoas, cara, de forma gratuita, como que se investe, cara, em criptomoedas de uma forma segura, de uma forma inteligente e te dá o conhecimento necessário para você não cair em golpes, para você não errar aí na hora de fazer suas operações e também a autonomia na hora de você decidir as criptomoedas, os criptoativos que você quer investir e que possam ter algum potencial para você também estar investindo. Então, cara, só para explicar aqui, o Absoluto Zero, eu já disse, ele é um método, né, cara, que é o caminho para investir em criptoativos. Então, galera, a galera que quer começar nesse mercado precisa ter conhecimento. É um mercado tecnológico. Não é um bicho de sete cabeças, mas existem muitas coisas, existem muitos detalhes que a gente precisa saber, porque tem muitas coisas que podem fazer com que a gente perca dinheiro nesse mercado por ter uma falta de conhecimento, beleza? Então, passando aqui mais para frente, a gente vai compartilhar aí com vocês o roteiro de aprendizado do Absoluto Zero. E basicamente a gente tem na nossa primeira aula, que é a primeira aula, no caso é hoje, né? A aula inaugural,
e a gente vai falar hoje um pouco sobre blockchain, sobre Bitcoin e smart contracts. É, pode, para você que está começando, pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai ser bem direto, cara, vai ser bem preciso para você entender os conceitos aí por trás de Bitcoin. Pode parecer até, para quem já investe em criptomoeda, pode parecer uma coisa mais fácil, mas para quem está vindo de fora, está vindo do mercado tradicional, existem muitas dúvidas ainda a respeito de como que é o Bitcoin, como que o Bitcoin funciona, aonde está o valor do Bitcoin. E a gente também tem que falar, se a gente vai falar sobre o Bitcoin, a gente tem que falar sobre a tecnologia que está por detrás do Bitcoin, que é a blockchain. E a gente também vai falar sobre Ethereum, que, na minha opinião aí, Bitcoin e Ethereum são basicamente os dois pilares aí do mercado de criptomoedas. E é óbvio, né, que o coração disso tudo é a blockchain, é o que faz esse mercado acontecer e ser incrível aí, tão promissor. Então, a nossa primeira aula de hoje vai falar sobre blockchain, Bitcoin e smart contracts, basicamente Ethereum. E na nossa segunda aula, a gente já vai focar um pouco mais sobre o racional do mercado de cripto. Então, depois que você entender sobre esses conceitos a partir do Bitcoin, da blockchain e do Ethereum, a gente vai começar a falar um pouco sobre o mercado, como é que se pensa sobre esse mercado, como a sua cabeça, a sua engrenagem tem que funcionar. Ele é um mercado financeiro também, mas é um mercado que tem algumas peculiaridades em relação ao mercado tradicional. Então, é um pouco diferente e a gente precisa entender qual é o racional, qual é a mecânica, a lógica por detrás desse mercado, antes de a gente começar de fato ali também a comprar os nossos primeiros criptoativos e tá investindo nesse mercado. E deixa eu voltar aqui, eu passei sem querer. E na nossa terceira aula, a gente vai estar aprendendo a interagir, cara, com a blockchain. Então a blockchain ela é a tecnologia que está por detrás das criptomoedas e é o que faz toda a infraestrutura desse mercado, é o que faz esse mercado ser possível acontecer da forma que ele acontece. Então, e é muito importante que a gente tenha noção de como interagir com a blockchain, como a gente interagir com essa tecnologia. Na nossa quarta aula ali, a gente já vai passar mais para os conceitos de carteira. Então, ali a gente tem as wallets, SEXs e DEXs. O que seriam SEXs e DEXs? SEXs são corretoras centralizadas. DEXs seriam corretoras descentralizadas. No mercado de criptomoedas, a gente tem aí como a principal, né, característica a descentralização. E basicamente dentro desse mercado a gente tem o que a gente chama de DeFi, que seriam as finanças descentralizadas. Então, dentro das finanças descentralizadas, a gente tem uma série de soluções e de aplicativos. A gente tem corretoras descentralizadas aí de empréstimos, de renda passiva. Então, tem muita coisa também dentro do DeFi. Mas o mercado de cripto, apesar de ele ser um mercado desenvolvido, né, ali com o Bitcoin, para ser um mercado descentralizado, a gente também tem as corretoras centralizadas. Você consegue comprar, por exemplo, Bitcoin diretamente de uma outra pessoa, né? P2P, inclusive a moeda foi criada com esse intuito, mas existem corretoras centralizadas que são como as corretoras aí do mercado tradicional. Para quem já investe no mercado tradicional já sabe muito bem como é que funciona. Então são corretoras ali que vão oferecer as criptomoedas como produto e você pode criar uma conta. Essas corretoras elas são um pouco mais seguras, assim, entre aspas. Elas têm uma empresa por trás, então elas têm tudo documentado, né? Mas a gente acaba utilizando mais esse tipo de corretora para a gente comprar os criptoativos e depois a gente levar para nas nossas carteiras, que são as wallets, né, cara? Então a gente precisa entender bem como é que funcionam esses três conceitos de wallet, de SEXs e DEXs. E depois ali na nossa quinta aula, a gente vai tentar entender um pouco sobre os players do mercado. Então, o dinheiro, né, cara, em si, para você ainda que não tem essa noção, o dinheiro, ele basicamente ele é um jogo, cara. Ele é um jogo. E assim como no mercado tradicional, existe muita manipulação, muito dinheiro, né, interessado no mercado.
Então a gente tem aí já um posicionamento, né, do dinheiro institucional dentro do mercado. Então a gente precisa entender muito bem quais são ali os players dentro do mercado para a gente, na hora de investir, a gente saber se a gente está entrando num bom momento, se a gente pode de repente estar entrando num período que o mercado ele está no topo, ou de repente o mercado está no fundo, ou de repente um período de manipulação e a gente achar que o preço vai subir porque houve uma manipulação no mercado. Então é importante a gente conhecer basicamente aí esses tipos de players que tem no mercado de cripto para a gente começar a emergir um pouco mais dentro do mercado e a saber como jogar esse jogo, cara. E por fim, quando a gente fechar aí o nosso método, né? Lembrando, galera, que o Absoluto Zero é um método 100% gratuito. Então, isso vai ficar tudo disponibilizado aqui no canal do YouTube. Então, quem quiser acessar aí, cara, pode rever, pode estudar. Eu também depois vou deixar alguns materiais anexados aí na descrição. Eles ainda não estão anexados, mas depois eu vou deixar uma pasta com os materiais para você que quer acessar também uns PDFs. Então, e a nossa sexta aula basicamente vai ser uma aula de análise de mercado. Então a gente vai falar um pouquinho, é um tema muito mais extenso, então a gente vai ter que depois fazer mais aulas focadas justamente em análise gráfica e também em análise fundamentalista, mas a gente vai tentar resumir e passar para vocês aí o conceito, né, desses dois fundamentos, desses dois tipos de análise, para vocês serem autônomos, cara, nesse mercado, e vocês serem capazes de tomar as próprias decisões e não ficar dependendo aí de procurar dentro do YouTube uma indicação de qual criptomoeda comprar e do que fazer. Então, assim, é um mercado que é importante você ter conhecimento e ter autonomia para você não errar, cara, e não correr risco aí de perder o seu dinheiro, beleza? Então, indo de fato aqui, cara, pro conteúdo, é, a gente tem logo essa primeira. Desculpa. A gente tem logo esse primeiro slide que é basicamente, cara, um convite, né? É um convite e de alguma forma também um incentivo para quem quer começar. Então ali a gente começa com uma pergunta: o porquê investir em cripto em 2023 e 2024? Então, assim, eu já falei bastante aqui sobre o método, mas voltando aqui um pouco, o propósito fundamental desse conteúdo aqui, cara, é te revelar qual é o tipo e tamanho de oportunidade que está na nossa frente. Então, assim, só para a gente entender, se a gente fosse pegar aqui os dados para analisar, hoje a gente tem um mercado de cripto valendo aí um pouco mais de US$ 1 trilhão, US$ 1 trilhão. Então, hoje aí está mais ou menos 1,5 trilhão de dólares. Então, é um mercado extremamente grande. É um mercado que a capitalização de mercado dele total, cara, é maior do que a Bolsa brasileira, cara, a Bolsa de Valores do Brasil. Então, só para você ter uma ideia do tamanho desse mercado e do que a gente está falando. E eu gosto de falar sobre isso aqui porque no próximo bull market, cara, que a gente tá aguardando, né? É lógico que a gente não consegue prever exatamente quando que o bull market vai começar, mas historicamente a gente tem um evento que acontece com o Bitcoin, que é o halving, que é um corte é um corte desculpa, é o corte da recompensa, cara, dos validadores da rede. Então, esse corte, ele basicamente ele tira bitcoins, né, de circulação, justamente porque os bitcoins, né, os novos bitcoins que surgem, esses bitcoins vêm a partir dos mineradores, que são os validadores da rede. Então, quando você tem um halving, você corta essa oferta, né, essa recompensa para esses validadores e a gente passa a ter uma escassez no mercado. E, historicamente, esse momento é um momento que existe mais interesse pelo mercado de cripto, existe mais especulação também. Lembrando que a gente está falando de um mercado que ainda é extremamente especulativo, então a gente no halving, cara, a gente tem um interesse muito grande e, como eu disse, historicamente, a gente tem o bull market acontecendo ali meses depois do halving.
Então hoje a gente está muito próximo de chegar no halving. Basicamente ali vai ser no segundo trimestre, né, cara, de 2024. E hoje a gente tem 1,5 tri de capitalização de mercado. E eu queria falar exatamente sobre isso, porque a gente tem eventos aí em paralelo acontecendo, que seria a entrada de dinheiro institucional no mercado. Então a gente tem aprovações de ETFs. Eu posso depois me aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas o foco aqui hoje não é a gente falar sobre isso, senão também a gente vai perder um pouco a concentração aqui no que é importante para você que está começando a investir nesse mercado. Mas só para você entender, muito provavelmente com essa aprovação dos ETFs, a gente vai ter uma entrada de dinheiro institucional dentro do mercado de cripto. E a gente pode chegar, cara, até entre 10 trilhões e 15 trilhões de dólares de capitalização de mercado. Ou seja, a gente teria um mercado 10 vezes ou até 15 vezes maior do que a gente tem hoje. E isso é muita grana, galera. É muito dinheiro. E assim, não foca só no dinheiro. Uma coisa que eu vou falar para você é um mercado tecnológico, é um mercado de inovação. Então, assim, existe muita oportunidade. Óbvio que a gente quer fazer lucro. Quem é investidor está visando lucro. Mas a gente também, como investidor, a gente tem que disponibilizar, cara, recurso para o mercado também acontecer. Então, não entra só com a cabeça do dinheiro, só com o gatilho da ganância, porque você pode, cara, também se frustrar com o mercado se você entrar com esse tipo de pensamento. Então, basicamente, a gente vai ter um mercado aí provavelmente atingindo 10 vezes, 15 vezes do seu valor, da sua capitalização de mercado. E o mais importante, cara, é essa segunda parte aqui, que hoje a gente tem mais ou menos aí um pouco mais de 3%, né, da população mundial investindo em criptomoeda. E se a gente fosse olhar para o mercado brasileiro, a gente teria 2% aí, cara, dos brasileiros, da população brasileira investindo em criptomoedas. E galera, isso é muito pouco. Então, assim, é uma oportunidade gigantesca, cara, que está na nossa frente. Muito provavelmente, quando começar a entrar esse dinheiro institucional no mercado, esse mercado vai chegar a um tamanho onde ele vai ter mais estabilidade e um pouco menos de assimetria. Então, o que, que isso significa? Significa que cada vez é mais o potencial de lucro, né, de multiplicação dentro desse mercado, ele vai diminuindo. Então, assim, a oportunidade que a gente tem, cara, na minha opinião, é agora. Então, foi até uma das coisas que a gente tentou correr bastante com esse conteúdo para entregar esse conteúdo para vocês, porque a gente está bem em cima, cara. A gente tem um gap aí de 3, 6 meses. É lógico que ainda tem ali depois do halving, ainda tem um período ainda que a gente pode ter uma janela de oportunidades para estar se posicionando no mercado, mas a gente tem um período, cara, muito curto de tempo. Então, para você que quer investir nesse mercado, eu acho que não existe fase melhor do que agora. E, cara, tenta focar um pouco nisso, tenta filtrar o máximo de informação que a gente vai passar aqui dentro desse método que é o absoluto zero. Nossa, eu tô com a garganta seca. Deve ser um pouco do nervosismo aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo uma live aqui no canal, cara. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Eu espero que o áudio esteja bom. Eu espero que o vídeo esteja bom. Eu vou deixar depois tudo disponibilizado aqui. E vamos correr aqui com conteúdo para a gente não ficar com essa live muito longa. Então, galera, basicamente a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o mercado de criptomoedas é a tecnologia que está por detrás desse mercado. Você não precisa virar, cara, um desenvolvedor, um programador para entender sobre o mercado. Você também não precisa ser um nerdzão aí dos computadores para você conseguir entender, cara, como que funciona isso. Eu tentei resumir aqui de uma forma bem simples. Eu vou ler aqui porque eu acho que eu fui bem, bem sucinto aqui nesse resumo sobre o que seria a blockchain. Então, aqui blockchain compreendendo a blockchain é a rede que registra as transações feitas com as criptomoedas. O nome blockchain significa cadeia de blocos ou blocos em cadeia, pois um determinado bloco tem uma capacidade de armazenamento de dados, ou seja, ele registra um determinado número de transações. Vou abrir um adendo aqui.
Então, cara, isso que a gente acabou de falar, a blockchain ela é como se ela fosse uma caixa. Imagina aí, onde você estiver, imagina uma caixa de papelão, por exemplo, onde você tem ali os papéis, né, cara, ali do cartório ou do banco. Então você tem os papéis que são os recibos das transações e você precisa guardar dentro dessa caixa. Só que essa caixa tem uma capacidade limitada, cara. Essa caixa tem uma litragem ali, então você só consegue armazenar uma quantidade de transações em cada caixa. Então, quando você preenche aquela caixa, você precisa de uma nova caixa. Então, a blockchain ela é basicamente um conjunto de caixas dentro aí de um escritório, né, cara? Dentro de um cartório, de um ambiente aí que registra informações sobre as transações, só que ela funciona no meio digital. Então é uma rede onde a gente tem vários blocos que eles armazenam esses recibos das transações e essas informações elas ficam todas nesse bloco e são validadas, né, cara? Muito provavelmente você que já chegou aqui, você já deve ter ouvido falar alguns termos sobre o mercado. Então, os mineradores, que são os validadores da rede, são essas pessoas que estão por detrás da rede. A gente chama eles de nós da rede e eles possibilitam, né, cara, a gente fazer essas transações e isso fica tudo armazenado dentro lá da blockchain, que são essas cadeias de bloco. E quando esse primeiro bloco ele é completo, eu dei o exemplo aqui da caixa, então imagina que a caixa ela ficou cheia. A gente na rede, a gente passa a ter um novo bloco gerado, né, cara, para registro das novas transações. E esse novo bloco ele está vinculado ao bloco anterior. E por isso aí daí vem a ideia de cadeia de blocos, pois a cada novo bloco a gente tem a referência do bloco anterior. Então é como se, imagina, se a gente tivesse uma caixa, essa caixa ela já ficou cheia ali dos recibos das transações que foram feitas, e a gente na nova caixa, a gente tem que ter alguma identificação, algo que diga pra gente que aquela caixa é uma continuação, digamos assim, dessa outra primeira caixa. Então na blockchain funciona basicamente assim. Então depois que um bloco ele é completo e validado, depois que um bloco ele é validado, o próximo bloco ele tem um registro desse outro bloco que foi validado e assim consequentemente os outros blocos depois desse novo bloco ser preenchido. Então isso é só para você ter uma noção de como que funcionam as transações dentro de uma blockchain e como que é essa parte operacional aí da tecnologia, beleza? Eu vou passar aqui um pouco mais para frente. E aí, nada mais, nada menos importante aí do que a blockchain, a gente tem o Bitcoin. E o Bitcoin ele nada mais é, cara, que a evolução do dinheiro fiat. Então, o que seria o dinheiro fiat? Fiat é um termo para gente identificar as moedas fiduciárias, que são essas moedas estatais, as moedas que são providas pelo governo. Então, basicamente, a gente tem hoje aí no Brasil o real, nos Estados Unidos e em algumas outras economias a gente tem o dólar. Na Europa, a maior parte da Europa usa o euro. Enfim, isso são moedas fiduciárias. E o Bitcoin ele vem com uma proposta de revolucionar esse mercado de moedas, levando um dinheiro para um ambiente digital. A gente tem muitas teorias aí em torno do Bitcoin. A gente também não vai entrar muito nesse aspecto, né, teórico e ideológico a respeito do nascimento, do surgimento da criptomoeda, mas basicamente ali a gente tem o Bitcoin vindo depois de uma crise, né? A gente teve o grande crash aí de 2008, foi uma crise econômica global, e o Bitcoin ele surge depois dessa crise como uma solução, né, cara, para você conseguir fazer uma reserva aí do teu valor, você proteger o teu dinheiro, justamente porque os grandes crash, eles sempre vieram, né, cara, foram muito influenciados é, pela impressão de dinheiro, por um nível grande de inflação e depois taxa de juros, fazendo com que as empresas quebrassem, né, cara? E essa inflação, né, vem justamente pela aquela política do governo sempre estar imprimindo mais moeda, sempre estar colocando mais dinheiro em circulação, fazendo com que essa moeda fiat desvalorizasse. Então, qual foi a ideia ali do Satoshi Nakamoto, né, cara, que foi o criador do Bitcoin?
A gente não conhece quem exatamente foi. Existem algumas suspeitas, pode ser o Ralphine, tem outros candidatos aí, mas o importante não é isso, o importante é a gente focar aqui no conceito. Então, o Bitcoin ele vem, cara, como uma solução sim para se tornar uma reserva de valor e com o passar do tempo ele começou a ser considerado uma alternativa ao ouro, justamente por essa propriedade deflacionária, né? Então, realmente virou uma espécie de reserva, justamente pela sua escassez, o que faz com que a moeda, ao longo do tempo, ela se valorize, né, perante as outras. E eu vou ler aqui para vocês esse resumo aqui também que eu fiz a respeito do Bitcoin. Então, criado por uma pessoa, o grupo cujo pseudônimo é Satoshi Nakamoto, ou seja, a gente não conhece exatamente quem é, uma espécie de vulgo, de apelido ali para o criador do Bitcoin. O Bitcoin foi criado como uma alternativa às moedas fiduciárias, cujo principal objetivo era um dinheiro que pudesse ser transacionado entre duas pessoas, P2P. Né? Então, toda vez que você vê essa sigla aí, P2P, quer dizer peer-to-peer, que é pessoa para pessoa. Então, o Bitcoin ele foi feito com a intenção de a gente ter um dinheiro que a gente pudesse transacionar livremente, sem precisar ali ter interferência dos bancos ou do Estado. Então é um dinheiro que funcionaria de pessoa para pessoa. E só que com uma arquitetura descentralizada, que é justamente isso que eu estou falando. E a gente não tem uma terceira pessoa aí para controlar e para gerir, né, essas transações, para fazer uma ponte entre essas duas pessoas interessadas numa transação. E, é, e a gente não tem uma regulamentação ainda hoje que controle esse tráfego de transações, e a realidade é que isso não é necessário justamente por causa da blockchain. Então a blockchain é o que faz todas as transações acontecerem, e como fica tudo registrado lá, como os recibos, como eu dei exemplo, eles ficam registrados lá, você consegue ter acesso a isso publicamente. Então qualquer pessoa consegue acessar as transações que são feitas dentro da rede. E se você parar para pensar um pouco, isso torna muito mais seguro, cara, porque hoje o máximo que você tem do banco é um extrato aí, cara, mensal que vem para tua conta, que você consegue ver as suas movimentações bancárias. Mas você, por exemplo, você não consegue ver o que o banco está fazendo com o seu dinheiro. Não sei se você já parou para pensar nisso. Então, assim, diferentemente da blockchain, do Bitcoin, você, dentro da blockchain, está tudo registrado de forma pública. Então, você consegue ir lá dentro da blockchain e acessar, cara, qualquer carteira. Digo acessar qualquer carteira, acessar os recibos das transações. Então, você consegue acessar e ver de onde saiu daquele dinheiro e para onde foi, a quantidade que foi, a hora, o dia, enfim. Você consegue ter uma análise total ali das transações. Então, é o que torna o Bitcoin muito seguro, transparente. É por isso que as pessoas querem esse tipo de dinheiro, porque as pessoas sabem o que está acontecendo. E para a gente finalizar, cara, essa aula aqui de hoje, deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que tá o chat. Mas a gente já tem aí algum tempo de live. Mas voltando aqui, desculpa, galera, eu tô com uma irritação na garganta, mas isso aí não impediu a gente de estar fazendo essa live hoje para vocês e de estar dando entrada aí no conteúdo. Mas basicamente, a gente depois do Bitcoin, cara, vem a Ethereum. A Ethereum também é uma rede, né? E também é uma criptomoeda, é também um token. E a Ethereum, cara, qual foi a revolução da Ethereum? A Ethereum ela foi criada por. Cara, agora eu vi aqui, eu cometi uma gafe aqui que eu acho que eu não sei se eu, se eu copiei o texto aqui do Bitcoin, acabei tendo uma falha aqui, mas vamos lá, a gente improvisa. Ficou com o texto aqui do Bitcoin. Mas beleza, depois eu vou estar acertando isso. É assim mesmo, é a nossa primeira live, é ao vivo. Então, quem sabe aí faz ao vivo e a gente vai aqui no improviso, galera. Então, basicamente, cara, a Ethereum foi uma rede ali criada pelo Vitalik Buterin. Era um jovem que ele foi conhecer essa ideia, esse conceito do Bitcoin. E o cara ficou com algumas dúvidas e algumas ideias surgiram a partir dele
que foi que, beleza, a gente tem uma moeda que a gente consegue transacionar de pessoa para pessoa, mas a gente não consegue muito desenvolver nada em cima disso. E aí que nasce Ethereum, que foi um momento ali, né, cara, um marco também para o mercado de criptomoedas, que agora ao invés de você ter só um dinheiro, e não digo só porque é diminuindo o Bitcoin, digo só pela a limitação, né, de a gente ter uma reserva de valor, de ter um dinheiro pessoa para pessoa, mas a gente ainda não ter um sistema financeiro todo dentro de uma blockchain. E a Ethereum, ela justamente vem trazer isso, cara. E isso é possível por causa dos contratos inteligentes, dos smart contracts, né, cara? Então, toda vez que você ouvir esse termo, ele vai estar basicamente associado à rede da Ethereum, que foi quem trouxe isso, né, cara? Foi o pioneiro que trouxe esses contratos inteligentes para o mercado, possibilitando a criação, o desenvolvimento de novas aplicações em cima da rede. E isso trouxe um mundo, cara, de possibilidades para a gente dentro do mercado de criptomoedas. Então hoje a gente tem basicamente o DeFi, cara. O DeFi depende da rede da Ethereum hoje, justamente porque os contratos inteligentes e os maiores protocolos, os protocolos mais líquidos do mercado, estão sobre a estrutura da Ethereum. E basicamente, a Ethereum é esse ecossistema financeiro dentro de uma blockchain, onde é possível você, através de contratos inteligentes, você emprestar dinheiro, você tomar empréstimo, você acessar protocolos de renda passiva, que são as pools de liquidez, staking, é, tem outras modalidades, como lending também. A gente vai falar disso também nas próximas aulas. Mas basicamente, cara, a Ethereum aí foi quem tornou possível o que a gente chama de DeFi hoje no mercado. Então, voltando lá ao início aqui, já que a gente puxou Bitcoin e Ethereum, DeFi, para quem não sabe, é uma sigla é, que, que a gente usa para falar sobre as finanças descentralizadas. E as finanças centralizadas, elas basicamente elas funcionam por causa da Ethereum. Porque como você não tem ninguém para poder fazer essa intermediação das transações, você precisa algo que garanta que aquele dinheiro ou que aquela aplicação que você fez com dinheiro, que aquilo vai acontecer e que você tenha uma espécie de comprovante de segurança que aquele contrato que você interagiu ele vai ser executado. E basicamente esses contratos eles são chamados inteligentes justamente porque eles se auto-executam e têm já as regras pré-estabelecidas dentro do contrato. Então, basicamente, quando você acessa um protocolo dentro da rede da Ethereum, e digamos, vou até usar aqui como exemplo, a gente tem um protocolo da Aave ou Wave, que é um protocolo onde você consegue emprestar dinheiro e ganhar juros sobre esse dinheiro que você emprestou. No caso, esse protocolo ele é da rede da Ethereum e o que garante, cara, essa transação acontecer, esse instrumento financeiro, você ter acesso a esse instrumento financeiro, são os contratos inteligentes da rede da Ethereum. E, sem dúvida, o segundo maior pilar aí, cara, do mercado de cripto. Então, a gente precisa entender um pouco sobre em que, né, esse mercado está estruturado. E basicamente a gente falou aí hoje sobre blockchain, que é a tecnologia por detrás das criptomoedas. Então, o Bitcoin tem uma blockchain, a Ethereum tem uma blockchain, existem outras criptos que têm blockchain própria também. Então, a blockchain é a tecnologia. E depois a gente tem o Bitcoin, que é o principal pilar desse mercado, é a reserva de valor aí, né, cara, do mercado de cripto. Então, é o ativo mais líquido desse mercado. E depois dele a gente tem a rede da Ethereum, que é essa plataforma de contratos inteligentes e que permite você ter acesso aí, cara, a vários instrumentos financeiros dentro de uma blockchain. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir aqui, cara, um minuto aqui para ver se alguém tem alguma pergunta no chat. Antes da gente encerrar essa live, eu vou te fazer um convite especial, cara, para você seguir a nossa página lá no Instagram. A gente também tá no Twitter e diariamente a gente, cara, posta nessas duas plataformas insights ali, sempre tá atualizando sobre notícias do mercado. Então acho que é muito interessante e vale muito a pena, cara, vocês estarem seguindo a gente lá para vocês acompanharem todo esse trabalho que a gente tem feito
e ficar por dentro aí cada vez mais expert nesse mercado. Então segue a gente lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Eu também deixei, se vocês puderem estar vendo aqui em cima, não sei, eu acho que tá. Não, tá aqui. Tá aqui. Eu deixei um QR Code. A gente vai falar nas próximas aulas sobre as corretoras, mas esse QR Code aqui, cara, basicamente é a corretora que eu uso. Então, se você quiser fazer um scanner aí e já abrir uma conta na corretora, é bom que você já vai validando aí, né, cara, sua conta, tem um processo lá todo de validação de documentos e tudo. É como se fosse abrir uma conta em banco. Então, eu deixei esse QR Code para você tá fazendo aí a sua conta, tá abrindo a sua conta na corretora e conseguir comprar aí os seus primeiros bitcoins, os seus primeiros criptoativos. E é isso, galera. Não esquece de deixar um like aqui, cara. Isso ajuda demais, cara, o canal. Eu sei que parece ser uma coisa, às vezes, chata e maçante. Todos os canais estão sempre pedindo, mas é uma coisa muito importante e é por isso que a gente pede, porque é uma forma do algoritmo do YouTube indicar, cara, esse vídeo para mais pessoas e ajudar o nosso trabalho também a crescer aqui dentro do YouTube. E eu imagino que vocês queiram que isso aconteça para a gente conseguir disponibilizar mais conteúdos como esse de forma gratuita e continuar aí promovendo conhecimento e educação financeira dentro também do mercado de criptoativos. Então, galera, eu vou ficar por aqui. A gente não teve nenhuma pergunta aí no chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem depois deixar de baixo aqui, cara, aqui do vídeo, aqui embaixo nos comentários. Então vocês podem deixar aí que depois eu posso responder as dúvidas de vocês. E para quem quiser também pode me chamar, cara, lá no direct, lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o mercado e quiserem saber sobre alguma coisa, saber sobre o projeto desse canal, vocês podem estar contactando a gente lá no Instagram via direct. Então, beleza, galera. Eu vou encerrar a live aqui. Eu te espero na próxima aula. A gente vai fazer nesse mesmo formato. Muito provavelmente vai ser nesse mesmo horário. Eu vou anunciar lá no Instagram. Mas caso você esteja assistindo aqui depois dessa live já tá gravada, a gente vai fazer uma segunda live, cara. Falando aí sobre o mercado de criptomoedas e avançando aí nesse método do absoluto zero que vai tornar você, cara, apto a investir no mercado de criptomoedas e te dar o conhecimento necessário para você investir de forma segura nesse mercado. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu vou estar encerrando essa live aqui. Uma boa noite para vocês e tamo junto, galera.